Lula mantém critério pessoal e indica Jorge Messias para o STF, mas enfrenta a ameaça de rejeição do Senado, liderada por Alcolumbre. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Nós estabelecemos um calendário para que nós pudéssemos fazer, dentro desse rito natural, a sabatina e a deliberação da autoridade na CCJ, primeiramente, naturalmente, é o que manda a Constituição brasileira, e em seguida no plenário do Senado Federal. Bom, a gente tinha feito há umas semanas atrás aí um programa comentando os principais nomes que poderiam vir a ser indicados para a cadeira do STF. A gente acabou comentando mais, né, da possibilidade do Jorge Messias, que a gente vai falar nesse programa, e do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. E, bom, o Pacheco anunciou até a aposentadoria da vida pública, diga-se de passagem, não vai nem concorrer ao governo de Minas Gerais como se esperava. E um dia depois o Lula soltou aí que, de fato, o seu favorito, que já estava meio garantido, Jorge Messias, o Bessias, né? Todo brasileiro conhece o áudio do Bessias, foi aí indicado para o STF. As críticas continuam, né? Ainda que a movimentação, a gente já tenha falado, inclusive, no outro programa, é meio lógica. O Lula vai colocar um cara que ele tem uma afinidade pessoal, um cara leal, etc e tal. Como a gente já vem falando há muitos programas de que o Lula ele tem recompensado seus amigos, seus aliados leais, e esse aqui é mais um caso. Mas existem outras justificativas que podem servir como desculpa, vamos falar assim, como motivo para o Lula escolher o Messias, né? Acho que se a gente pensar nas últimas indicações ao Supremo do Lula, a primeira, o Zanin, foi uma indicação que nem você falou, de retribuir os amigos. Foi uma nomeação tipicamente lulística. Lulística é bom, gostei dessa. Lulística, é. O Dino tem uma trajetória de juiz. Aí o Messias, ele me parece uma nomeação meio lulística, mas ele também tem um quê de Bolsonaro. De agradar uma base eleitoral, que nem ele fez com o André Mendonça, que foi o primeiro a parabenizar o Messias. É verdade, é verdade. É. Inclusive, eu cheguei a ler umas semanas atrás aí que eles são, eu não diria amigos, mas assim, conhecidos de longa data, tal. Tem um A Damares excelente diz que ele é bonzinho, segundo o Estadão, fecha aspas. Olha A aí. gente tava falando em off, eu senti que o Lula tentou empurrar a goela abaixo a indicação do Messias e não tá rolando. O Lucas falou, não, mas o Barroso pode mudar, o Pacheco pode mudar de lá. Como é que você falou, Lucas? O Pacheco é um cara que, no momento que assumir o cargo, pode mudar a fidelidade. Pode mudar a fidelidade, exatamente. O Messias não, né? O Messias ele tem ali acho que ele é fiel às pautas do Lula, não às pautas progressistas, não pode esquecer, votar a favor do aborto não vai rolar, legalização das drogas, acho que não também. E o Pacheco, eu não tô falando em questão de pauta, o Pacheco seria uma espécie de supremo da Casa Civil, apaziguaria os ânimos entre executivo, legislativo e judiciário. Ele seria um diplomata do Supremo. E eu fiquei com essa visão romantizada dele, e até hoje eu continuo com ela. Eu acho que sim, correria o risco, que nós estamos falando em off, o Rett falou, de que ele mudar a personalidade dele muito rápido, mas ao mesmo tempo ele conseguiria apaziguar os ânimos. E o Messias não, o Messias só vai fazer um fogaréu, né? Eu fico com a impressão, assim, primeira fidelidade do Messias, aí eu vi no Estadão também, ele falando que o Lula resgatou o nome dele, justamente por a questão do Messias. O Lula nomeá-lo para a AGU, ele passou a se chamar de Jorge Messias, até então ele era o Messias, então eu acho que ele tem uma fidelidade pessoal com o Lula, no sentido de que esse cara estendeu a mão no momento que eu estava desprestigiado politicamente, envolvido num escândalo, tal, mesmo que ele não tenha nenhuma participação direta, mas o nome dele se tornou erroneamente conhecido pelo brasileiro, né? Sim. Então ele tem essa fidelidade pessoal. Inclusive, vou te falar, eu não sabia a cara dele até ele começar a aparecer agora. Ele era uma figura de atuação discreta, perfil discreto. Eu acho que essa preocupação dele ser o novo Flávio Dino é injustificada. Ele me parece o oposto do Flávio Dino em relação ao perfil. Ele parece ser uma pessoa bem discreta mesmo, de atuação bem mais comedida. Assim, eu acho que a questão do Jorge Messias, e mais uma vez, aí trazendo para os dois nomes que eram possíveis. Acho que todos os outros nomes especulados, os anseios de uma ministra negra, nunca foram de fato contemplados pelo Lula. Eu acho que ele sempre ficou entre o Messias, que sempre foi o primeiro nome dele, e no máximo deve ter conjecturado sobre a possibilidade do Pacheco devido às pressões. Mas eu acho que a escolha do Messias mantém a prerrogativa de decisão do presidente em relação à escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então cria uma certa equidistância do próprio STF, porque parece que Alexandre, Gilmar e Dino eram favoráveis à nomeação do Pacheco.
e do Senado, principalmente pela pressão do Davi Alcolumbre, então ele vai criar essa distância em relação aos poderes, reafirmando essa prerrogativa presidencial, e aí eu acho que é o recado que ele quer passar. Porque o Messias, e essa é a opinião do Thomas Trauman, entraria nessa vaga do ministro especialista em finanças. A trajetória do Messias sempre foi ligada à burocracia do Estado, né? Ele foi consultor jurídico, se não me engano, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Educação, depois diretor para assuntos jurídicos da Presidência da República na época da Dilma, depois passou a ser assessor jurídico já no governo Bolsonaro do Jacques Wagner. Então, nessa questão de recomposição do orçamento, e eu acho que isso é o debate que o Lula vai ter, caso ele seja reeleito em 2026, como tornar o orçamento mais próximo do modelo do início do século que ele deseja, de um orçamento mais controlado pelo executivo, diminuindo a influência das emendas parlamentares, eu acho que a nomeação do Messias serve para que ele possa atuar justamente nesses casos orçamentários, porque não custa lembrar que ele é o AGU que consegue uma revogação, pelo menos parcial, daquele veto ao aumento do IOF. Então, ele parece que tem essa especialização para tratar de finanças públicas, num momento em que eu acho que as finanças públicas, principalmente a questão orçamentária, vão ser centrais para a condução do governo. Porque a gente já discutiu isso algumas vezes. Imaginando o Lula reeleito em 26 e imaginando a dificuldade que o PT e a esquerda vai ter de encontrar um sucessor, um presidente eleito com o apoio do Lula em 30 teria muito mais dificuldade de lidar com um cenário congressual onde existe um controle orçamentário do legislativo, se esse presidente não for o Lula, né? É difícil para o Lula, que é um articulador muito forte, muito antigo, que conhece o jogo. Imagina para um presidente de primeira viagem aí assumindo o mandato em 2030. Então, o PT sempre tem esse projeto de médio e longo prazo, ele já tinha na primeira presidência do Lula e nas duas da Dilma, imagino que ele volte a ter, não 8 anos, mas pensando 12, 16, uma eventual vitória em 30 com um orçamento recuperado ou parcialmente recuperado para o Executivo Federal, torna esse candidato não só mais competitivo para 30, como para a manutenção do seu mandato posteriormente, né? Então, eu acho que isso vai ser a grande pauta do governo Lula, e isso está muito concentrado no judiciário hoje pela atuação do Dino, e eu acho que o Messias é o cara que entra para reforçar esse aspecto. Enquanto o Pacheco, eu acho que seria o contrário. Eu acho que a questão das emendas parlamentares sobre o eventual ministério do Pacheco ganharia uma nova direção, até porque, por mais que ele possa sentar, e a gente esteja falando de teoria das instituições, sentar na cadeira do Supremo Tribunal Federal e mudar a sua posição sobre as emendas, ele foi um presidente do Senado que usou muito da prerrogativa das emendas parlamentares, tanto para costurar os apoios, quanto para depois reconduzir o Davi Alcolumbre, que já tinha reconduzido para a presidência do Senado. Não, mas aí eu vou discordar um pouco de você, porque, pô, se você fala que o Messias ele tem um perfil mais comedido, tal, e ao mesmo tempo ele está sendo colocado por representar uma carreira de funça, né? O último funça que entrou no STF aí não teve uma atuação comedida, né? Que foi o Alexandre. De fato. Se esse plano for mesmo, ele não vai ter como ter uma atuação comedida. Puxando um comentário do Merval Pereira, fez essa semana, ator pornô também. O Merval falou assim, pô, mas se a gente tem uma nomeação tão personalística, assim, e ainda, tudo bem, por mais que o Messias pode ter essa carreira, etc e tal, mas se a gente tem uma nomeação em que o que pessoal, o que de lealdade, o que é tão importante pro presidente, pô, a gente não tá tendo uma perversão, uma corrupção do sistema nesse sentido, quer dizer, não é o executivo, em alguma medida, tentando tomar rédeas do Poder Judiciário, como a gente vem falando que o Poder Judiciário tanto cresceu, né, nos últimos anos e tal. E aí eu pensei, pô, Merval, tem total razão. Mas, por sua vez, esse não era o mesmo movimento que o Alcolumbre está tentando fazer na indicação do Pacheco? Quer dizer, se a gente fala que o Poder Judiciário ficou tão forte, ficou tão inflado e tal, e é hoje o poder com mais sustentação própria dentro do regime, é previsível que os outros dois poderes, que se entendem muitas vezes acuados pelo judiciário, vão tentar cada vez mais garantir que vão ter suas pontes, né? Seus agentes também lá dentro. A crítica à nomeação do Messias, enquanto ser essa questão de lealdade para com o Lula e tal, o Pacheco também, por sua vez, seria lealdade ao legislativo, né? Uhum. Acho que na esteira do que o Merval falou, eu li um artigo interessante de um jurista chamado Walter Maierovitch. E ele tem uma crítica parecida, que eu acho que é uma crítica anacrônica já, porque há muito tempo você não tem nomeação por notório saber. Uhum. O mais próximo disso, e aí a base bolsonarista ou do Missão que nos ouve vai descarregar um monte de crítica em mim, foi o Dino, que tinha trajetória. Por mais que a indicação do Dino tenha sido mais política.
Mas essa história de nomear, por exemplo, o Walter Maiorovic fala de Celso de Mello e César Peluso, isso acabou. Não tem mais esse tipo de nomeação. E isso não tem faz tempo, né? Se é que em algum momento teve, né? Pode ser que, acho que não é Precisaria não é levantar, nem o né? notório saber, mas é que acho que o notório saber combinava mais com a indicação pessoal. Hoje em dia combina É pouco, o né? contrário, né? É o contrário. Aí você fala, dá pra falar, isso aqui é meu amigo, mas o cara tem uma grande trajetória. Empurra esse amigo por baixo do pano, né? Hoje em dia não. Hoje em dia inverteu a ordem, né? Hoje em dia você faz mais retribuições pessoais. E é isso, eu acho perfeito a análise do Merval. Quem diria, falaria que a análise do Merval é perfeita? Pô, eu gosto do Merval. Pô, ele segura a rédea lá da ABL e tá tudo certo, né? E no fim das contas, a sugestão pela indicação da Maria Elizabeth Carneiro contemplaria todos os aspectos, né? Uma juíza que tem, como acho que o Rett falou num programa, era uma linha dura com essa coisa das tramas golpistas, né? Sim. Eu acho que ela seria uma indicação dessas anacrônicas, né? Embora seja a mais competente. É o que eu ia falar. Ela seria uma indicação de 20 anos atrás. Eu acho que ela seria a bola da vez. É uma mulher, ela tem bom trânsito com grupos de esquerda, inclusive ela participou da missa em homenagem à morte do Vladimir Herzog, foi criticada no STM por conta disso. Eu acho que ela seria uma figura, como foi indicado o próprio Lewandowski, Joaquim Barbosa, nomes dessa natureza, assim, juristas, com uma especialização dentro de uma área do campo do direito e tal. E essas nomeações políticas, elas não são novidade, ou pelo menos nomeações pessoais, né? O tribunal sempre foi eminentemente político pela sua própria redação constitucional, mas essa fidelidade pessoal ao Executivo Federal, que tem se tornado um critério cada vez mais importante, ou o principal critério para nomeação, eu entendo o desejo do gesto de boa vontade por parte do Lula. Quem sabe considerar alguém de fora dessas nomeações de cunho pessoal, e aí até pensando para além do Pacheco, a Maria Elizabeth, ou outro nome de algum jurista mais alinhado com a sua visão de mundo, mas que tem uma trajetória independente dos três poderes, né? Mas, ao mesmo tempo, se ele não nomeia alguém próximo, pessoalmente próximo, o próximo presidente, caso não seja o Lula, vai nomear 3 ministros, né? 3 ministros vão se aposentar entre 2026 e 2030. A Carmen Lúcia, o Fux e o Gilmar Mendes. Alguém tem dúvida de que esses 3 ministros vão seguir esse critério de proximidade à presidência da República? Sim, se essa virou a nova moeda, é difícil você ser o que não indica, né? Se você tem a oportunidade de indicar. O Bolsonaro, ele indicou 2 ministros próximos. O André Mendonça, inclusive, vem da AGU, né? Seguindo essa tradição, Messias, André Mendonça, o Toffoli foi a AGU, e o Gilmar foi a AGU, né? Do Fernando Henrique. Sim. E o Cássio, que apesar de não ter uma relação com o executivo à época, é um ministro de credenciais indubitavelmente bolsonaristas, né? Assim, pelo menos na atuação de casos mais públicos. É difícil você imaginar. Teria que se pensar numa repactuação para que os ministros voltassem a ter um perfil mais de juristas e menos pelos critérios de proximidade pessoal, mas é fácil falar, tipo Lula deveria fazer, é difícil fazer. Se ele tivesse a eleição assegurada, talvez ele pudesse usar uma dessas nomeações para uma indicação mais velha guarda. Mas ele não sabe. Ele pode chegar em 2026, perder a eleição e ver o Tarcísio indicar 3 ministros. E ele tem indicado um ministro que também não o protege, ainda mais num tempo em que ex-presidentes da República saem da presidência com a possibilidade real de serem presos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho uma indicação tão polêmica. Ele teve que abrir mão de possibilidades mais estáveis. Esse nome desagrada, tanto pelas polêmicas em cima do nome, pelo caráter pessoalista, etc e tal, e desagrada o Alcolumbre, né, o sultão de Macapá aí, que estava com um bom trânsito com o governo. A gente chegou a falar em outros programas como o Mota faz esse jogo governista-opositor, né, mas, enfim, o Alcolumbre parecia ter um trânsito melhor. Só que agora, nesse momento, parece ter um rompimento do Alcolumbre, pelo menos é o que tem se ventilado na mídia. Ele está falando que ele vai fazer articulações para os senadores votarem contra, vai usar a tribuna para fazer discurso contra, etc. E isso nunca aconteceu antes, assim, a indicação do ministro do STF é meio garantida. Tudo bem, qual a possibilidade do Senado realmente votar contra? Baixo, tal, beleza, tudo bem. Ainda mais que agora você me fala que a Damares chamou o cara de bonzinho, então, pô, já vê que a galera vai votar assim e tal, demorou. Mas ainda assim, você criou um mal-estar com o presidente do Senado. E você está em mal-estar com o presidente da Câmara por causa da PL antifacção que o governo votou contra. Isso é um movimento que eu não entendi, eu sinceramente não entendo por que o PT fez isso. O PT
PT votou contra o próprio projeto. Mas já era um projeto muito mudado do Derrite, tal. Mas foi o seu ministro que botou isso aí, sabe? O projeto não mudou tanto assim, a ponto de você... Sinceramente, não entendi que movimento foi esse do PT, mas esse movimento também desagradou o Hugo Mota. Então, quer dizer, o Lula, nessa última semana, ele conseguiu ficar em desagrado com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. No momento que, puxa, eu não sei se ele tá com essa bola toda, sabe? A gente tá falando de um momento de recuperação do governo, de popularidade do governo, e que, tudo bem, pode ser que o legislativo tenha ficado, a gente falou, né, em outros programas, como o legislativo tá desmoralizado um pouco, tá? Mas eu não sei se o Lula consegue suportar uma rixa com os presidentes da casa nesse momento, sabe? Da última vez que o Lula trucou, foi com o IOF, com a isenção do imposto de renda. Logo depois veio a questão da pele da impunidade. Ali, quando o Lula peitou os caras, ele tinha fôlego, ele tinha base. Essa indicação do Messias, e assim como a coisa incoerente da PL antifacção, ele não tem endosso, ele não tem respaldo. Eu fico com a impressão. A PL antifacção acho que foi um movimento equivocado mesmo, sinalização de virtude, do tipo, o texto vai ter problemas em relação à PF e tal. Mas assim, o governo poderia arredondar no Senado. Essa questão do financiamento da Polícia Federal poderia aparecer destaques e emendas votadas no Senado. Então aí eu acho que foi uma condição equivocada, talvez o governo tentando se distanciar de um projeto que é relatado pelo Derrite. Agora, em relação ao Alcolumbre, eu concordo com o que vocês estão falando. Eu só fico na dúvida que outro nome teria menos resistência? Quer dizer, o Alcolumbre quer o Pacheco? Porque se é essa a questão, se é Pacheco ou nada, todos os outros nomes sofreriam a mesma resistência ou a mesma dificuldade, é complexo também, né? Não, total, você tem razão. Quer dizer, tipo assim, se eu não for o Pacheco, eu vou dificultar a vida do indicado. Então, assim, aí o governo pode ser chantageado pelo presidente do Senado. Não, assim, aí, entendeu? Se existisse um nome de consenso, nem Pacheco, nem Messias, eu concordo. Vai ser o Bruno Dantas, do TCU. O Bruno Dantas é o indicado potencial de todas as indicações do Supremo. Quem quer? Vamos colocar o Bruno Dantas. Ele nunca é indicado, coitado. Então, assim, se ele fosse um nome de consenso, agrada ao Alcolumbre, agrada o Lula, e não desagrada como Messias e não desagrada como Pacheco, ótimo. Agora, se é o Pacheco ou nada... Aí não tem muito o que fazer, realmente. Indica quem se achar que tem que indicar, e paciência.